nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. São bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto de oração da Igreja Batista Canaã. O nosso desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração nesse momento através dessa programação. Lá em Colossenses capítulo 4, a partir do verso 2 até o verso 6, diz assim a palavra do Senhor Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemados, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis receber a cada um. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado pela tua palavra lida nesse momento. Colocamos, ó Pai, no teu altar, nas tuas mãos, as nossas vidas, os nossos familiares, Pai. Visita cada um, manifesta o teu poder, a tua graça na vida do teu povo, Pai. Ó Deus, nos ensina a te servir mais e melhor dia após dia. Pai, abençoe a nossa cidade de modo geral. Pai, ó Deus, abençoe, Pai, as famílias que estão enfrentando problemas de saúde, Pai. Visita aqueles, ó Pai, que sofrem nesse momento a dor da separação de um ente querido, ó Deus. Manifesta o teu consolo, o teu poder na vida, Pai, dessas pessoas, ó Deus. Abençoe, Pai, o nosso estado, o nosso país. Abençoe, ó Pai, o povo brasileiro de um modo geral, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e nos ensine, Pai, a prosseguir, a olhar sempre para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ai, minha mãe. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, Dá-me um coração igual
ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireitas meu caminho. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Senhor, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Obrigado, Senhor. É sempre uma alegria podermos separar esse tempo para estudarmos a palavra do Senhor Deus. O meu desejo, a minha oração é que a palavra do Senhor Deus venha de encontro com a sua necessidade nesse momento. O texto para nossa reflexão, para nossa meditação, se encontra em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12 até o verso 14, um texto muito profundo da palavra do Senhor Deus, que fala muito ao meu coração, creio que falará ao seu coração também. Filipenses capítulo 3, do verso 12 até o 14, diz assim: não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse momento, ó Deus. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, Pai. Que a tua palavra, ó Deus, possa vir de encontro com as nossas necessidades nesse momento. Abençoe, Pai, o teu povo, a tua igreja, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Alvo é o ponto da mira, objetivo, qualquer coisa onde se deseja acertar. São nossos objetivos, nossas metas, onde nós queremos chegar. Eu sei que cada irmão, cada irmã tem o seu alvo na vida profissional, familiar, sentimental, emocional, e nós também precisamos ter os nossos alvos na nossa vida espiritual. Onde nós queremos chegar? Nós precisamos crescer na fé dia após dia, crescer na santidade, na santificação diante do Senhor Deus dia após dia. Eu não posso ficar aqui estacionado na fé. Eu tenho que avançar, eu tenho que crescer, eu tenho que subir um degrau na fé dia após dia. Qual é o seu alvo na vida espiritual? Paulo, ele tinha um alvo. Ele queria alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como maratonista que corre e se esforça para vencer a competição, ser coroado pela vitória, subir no pódio e ganhar o prêmio.
Paulo também corria a carreira da perseverança, da esperança, do amor, da fé no Senhor Jesus Cristo, para um dia ele ser coroado por Deus nos céus. Esse deve ser o nosso alvo também, o nosso objetivo. Nós precisamos correr, marchar, perseverar na carreira da esperança, do amor, da fé, da santificação, glorificando o nome bendito de Deus dia após dia, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Na maratona de Atenas 2004, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a maratona e no quilômetro 37 ele foi atrapalhado ou literalmente atropelado por um irlandês, e ali naquele momento ele perdeu 10 segundos preciosos da corrida. Mas Vanderlei não desistiu. Ele queria alcançar o alvo, ele queria ganhar uma medalha, ele queria que o seu nome ficasse registrado na história. Infelizmente, minutos depois, ele perdeu a liderança para o italiano e o segundo lugar para o americano. Terminou a corrida em terceiro lugar. Subiu no pódio. Foi coroado por sua persistência, por sua determinação. Recebeu a medalha de bronze, mas foi mais aplaudido do que o vencedor. Porque ele perseverou, ele não desistiu, mesmo sendo atrapalhado pelo irlandês. Mas ele não desistiu da corrida, ele queria alcançar o seu prêmio, ele queria que o seu nome ficasse registrado na história. Em nossa vida cristã, às vezes somos seduzidos, impedidos de prosseguir, atrapalhados por algumas pessoas ou até mesmo atropelados por algumas circunstâncias, pelo pecado, pelo mal. Mas nós não podemos ficar caídos, prostrados. Precisamos nos levantar e prosseguir, olhando para o alvo. O nosso alvo é Jesus. Jesus é o nosso alvo. Precisamos glorificar o nome bendito do Senhor Jesus, Criador, sustentador das nossas vidas. A vida cristã é uma busca constante de perfeição ou pela perfeição. E para alcançarmos o alvo, não podemos nos afastar de Deus, não podemos vacilar. Temos que prosseguir olhando sempre para Jesus. Prosseguindo para o alvo, em primeiro lugar, tendo um propósito definido. O apóstolo Paulo, ele tinha um propósito definido. A gente vê isso em 2 versos que eu não li, em Filipenses capítulo 3, os versos 10 e 11. Ele diz assim: para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo queria alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo tinha um propósito definido. Uma coisa que sempre me chama a atenção na vida de Paulo é que, independente do que ele estivesse fazendo, construindo uma tenda, escrevendo uma carta, uma epístola para uma determinada igreja ou para um amigo, pregando o evangelho para uma pessoa ou para uma multidão, adorando a Deus em algum lugar, ou até mesmo num cárcere, numa prisão, ele era dirigido pelo só propósito: conhecer mais a Deus, exaltar e glorificar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor com a sua vida, com o seu testemunho. E nós também precisamos ser assim. Nós precisamos glorificar o nosso Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho.
Paulo não fazia uma distinção entre vida secular e vida cristã. Ele sabia muito bem quem ele era. Por isso, em tempo e fora de tempo, ele estava sempre buscando o Senhor Deus, glorificando o Senhor Deus, honrando o Senhor Deus com a sua vida. Lá em Colossenses 3,17 ele diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Havia em seu coração um desejo profundo, não apenas de conhecer mais sobre Jesus Cristo, mas de fazer Jesus conhecido, de pregar o Evangelho, de testificar do amor de Deus para as pessoas que precisavam e necessitavam da graça do Senhor. A igreja existe para fazer a diferença, para pregar o Evangelho, para testemunhar do amor de Deus, para glorificar o Senhor Jesus. E nós precisamos estar firmes nesse propósito. Nós precisamos estar firmes nesse propósito. Honrar sempre o nome bendito de Jesus. Paulo prosseguia para o alvo em segundo lugar, não lembrando do seu passado com tristeza. Ele não lembrava do seu passado com tristeza. Quando nós estudamos um pouquinho da história, podemos ver que Paulo teve um passado triste. Ele foi um perseguidor da igreja, ele mandou prender muitos cristãos, ele contribuiu com a morte de alguns discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não deixava aquele passado triste afetar a sua comunhão com Deus, a pregação do Evangelho. Ele não deixava. Ele diz no verso 13, parte B do texto lido: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Infelizmente, alguns irmãos têm dificuldade de caminhar, de prosseguir, de avançar, porque estão presos no passado. Devemos lembrar do passado apenas para buscarmos elementos bons que nos lancem e nos impulsionam aos nossos objetivos. Outros se veem presos às coisas antigas, como pecados, lembranças, perdas, desilusões, decepções e tantas outras coisas que fazem parte do seu passado. São como âncoras que impedem o seu barco de ir à frente, de navegar rumo aos céus, rumo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e atrapalha essas pessoas de receberem as bênçãos espirituais, as bênçãos de Deus. Não podemos ficar presos no passado. Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam. Sabemos que não conseguimos esquecer todas as perdas e derrotas da vida, mas não podemos deixar que essas perdas e derrotas atrapalhem a nossa vida, o presente, o nosso futuro, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Não podemos deixar que isso atrapalhe. Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, verso 22, que o velho homem, a velha natureza já foi crucificada com Cristo na cruz. E aí o mesmo Paulo diz: vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E precisamos nos renovar do novo homem, da nova natureza em Cristo, nosso Salvador. O escritor de Hebreus, capítulo 12, os versos 1 e 2, já nos ensina algo precioso. Portanto, também nós, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e todo o peso que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus,
autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Temos que lançar fora tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, a nossa caminhada cristã. Precisamos estar sempre no centro da vontade do Senhor, glorificando o Senhor. Paulo diz então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Precisamos esquecer daquilo que prejudica a nossa comunhão com Deus. Precisamos olhar sempre para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Terceiro lugar, Paulo prosseguia para aquele alvo, avançando, olhando firmemente para frente. Ele olhava para frente. A terceira parte do verso 13 do texto lido de Filipenses capítulo 3 diz assim: e avançando para as que diante de mim estão. A vitória de Josué viria, mas ele não poderia perder o alvo. Qual era o alvo de Josué? Olhar sempre para Deus. Foi isso que Moisés disse para Josué: então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Josué tinha que olhar sempre para o Senhor. Não podia desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele tinha que olhar sempre para Deus. Deus era o seu alvo. Lá no 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 24 até o verso 31, narra a batalha de Davi contra Saul. A batalha de Davi contra Golias. A batalha de Davi contra Golias. Golias estava afrontando o exército de Deus. Não havia nenhum soldado que tivesse coragem de enfrentar Golias. O prêmio que o rei daria para o soldado que vencesse Golias era algo espetacular. Qualquer soldado de Israel gostaria de receber esse prêmio. Mas os soldados não tiveram coragem para enfrentar o gigante Golias. O rei prometeu dar riquezas, honra. O soldado que vencesse Golias sentaria com ele, ao lado dele no trono. Ele iria isentar os impostos daquele soldado e também dos seus familiares, dos seus parentes, e algo que qualquer homem naquela época gostaria de fazer. O rei Saul prometeu dar uma das suas filhas para o soldado que vencesse Golias. O soldado casaria com uma das filhas do rei. Era um grande privilégio casar com a filha do rei. Quando Davi ouviu esta proposta pela boca do povo, ele não pensou duas vezes. Mas o que me chama a atenção aqui é que Davi não confia em si mesmo. Ele coloca toda a sua confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele luta no poder de Deus. Ele não luta com as suas próprias forças, mas ele luta com o poder de Deus. Esse foi o segredo de Davi vencer Golias. Ele luta com o poder de Deus, confiando plenamente no Senhor. E naquele momento ninguém acreditava na vitória de Davi. Os soldados do exército de Israel não acreditavam na vitória de Davi. O rei Saul não acreditava na vitória de Davi. Seus irmãos que estavam ali na guerra não acreditavam na sua vitória, mas ele acreditava. Ele não desistiu. O seu alvo era Deus.
ele disse, eu não vou permitir que esse incircunciso afronte o exército de Deus vivo. Eu vou lutar com a força do Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. E Davi consegue a vitória, porque ele luta com a força de Deus. Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi luta com a força de Deus. Davi glorifica a Deus naquela vitória. Essa é a postura que todos nós devemos ter. O nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos propósitos precisam ser sempre glorificar, honrar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não podemos temer antes de qualquer luta. Davi não temeu. Davi não temeu. Tem algumas pessoas que sofrem por antecipação. O problema nem chegou na sua casa, na sua família, a pessoa já está sofrendo, está ansiosa, pensando que vai dar tudo errado. Nós não podemos ser assim. Eu sei que não é fácil, não é simples, mas nós precisamos lutar contra isso, precisamos confiar cada vez mais no poder de Deus, entregar a nossa vida, as preocupações diárias que temos no altar do Senhor Todo-Poderoso. O crente pode até perder um round, contudo a luta não chega ao fim e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Davi tinha um propósito: não deixar que o nome de Deus fosse blasfemado. Davi tinha um alvo: derrotar o gigante Golias, vencer o gigante Golias. Ele não olhava para o passado vencedor de Golias. Golias era um soldado experiente, mas ele creu que Deus estava com ele e no Senhor Deus ele seria vencedor. Ele exercita a sua fé, ele crê na sua vitória e ele vence aquele gigante. Nós também precisamos vencer os Golias da vida, as lutas do dia a dia, as adversidades que nós enfrentamos, as tentações que surgem, que podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos vencer, precisamos crer que Deus está sempre conosco, nos ajudando a vencer todos os obstáculos. E por último, prosseguindo para o alvo, buscando o prêmio glorioso. Paulo buscava aquele prêmio glorioso, quando ele diz lá no verso 14, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos que para todos aqueles que trabalham, o prêmio é receber o seu salário no final do mês, ou no final da semana, ou para quem é diarista no final do dia. O prêmio é receber o salário, a recompensa pelo trabalho. Aqueles que estudam, que se preparam para entrar na universidade, o prêmio é passar no Enem. Aqueles que se preparam há anos para passar no concurso público, o prêmio é quando a pessoa consegue vencer, quando consegue passar. Então esse é o prêmio. E o prêmio na nossa vida espiritual é quando nós estivermos lá no céu, glorificando o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que tem galardão para todos aqueles que buscam a Deus, todos aqueles que servem a Deus com alegria, aqueles que realizam a obra do Senhor. O galardão são as recompensas que Deus vai nos dar. E nós vamos receber essas recompensas, esse prêmio glorioso.
né? Então Paulo, ele tinha esse anseio de ser liberto completamente do pecado, para alcançar a perfeição, para alcançar uma vida mais reta aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele buscava, né, esse prêmio, um dia chegar no céu, receber a sua recompensa, o seu galardão. E esse prêmio aqui indica um corredor numa Olimpíadas. Quando o corredor vencia, ele recebia uma quantia em dinheiro e era colocado em lugar de honra. Sentava-se na primeira classe. Paulo, ele fala sobre isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, quando ele diz: todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós, como atleta de Cristo, temos que lutar segundo as normas, segundo o Evangelho de Jesus, segundo os mandamentos e os estatutos do Senhor Deus. Precisamos obedecer para um dia nós chegarmos lá no céu e recebermos a coroa da vitória. A coroa da vitória está reservada para mim, para você, para todos aqueles que buscam o Senhor Deus. Você vai receber esse prêmio que Deus tem para todos aqueles que o servem com alegria, que consagra a sua vida no altar do Senhor Deus Todo-Poderoso. Termino dizendo que precisamos cada vez mais prosseguir para esse alvo na nossa vida espiritual. E para alcançarmos esse alvo, temos que ter um propósito definido. Não podemos ficar vivendo sobre a lembrança do passado, né? Passado triste que às vezes atrapalha a nossa caminhada cristã, a nossa jornada na vida cristã. Precisamos avançar firme, olhando para Jesus, sem medo, confiando plenamente no Senhor Deus Todo-Poderoso, para um dia nós alcançarmos a coroa da vitória, esse prêmio glorioso que Deus tem para os seus filhos, que Deus tem para todos aqueles que o amam, que o servem verdadeiramente. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, e vamos continuar firmes, servindo a Deus com alegria. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por este momento, pela manifestação do Teu poder sobre nós. Receba, Pai, a nossa gratidão, nosso louvor pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que fala profundamente ao nosso coração, que nos ensina a confiar no Senhor dia após dia. Visita cada casa, cada lar, Pai, cada família, ó Deus, manifesta o Teu poder na vida do Teu povo. Te agradecemos por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua
temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção que todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Pai querido, Deus de amor, Deus grande, Criador, sustentador das nossas vidas, reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza, a Tua soberania sobre nós. E agora, Pai, colocamos no Teu altar, ó Deus, os anseios do nosso coração, Pai. Visita cada lar, visita cada família, Pai. Manifesta o Teu poder, a Tua graça em nossas vidas. Nos dê, Pai, o discernimento espiritual para compreendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Ó Deus, visita aqueles que estão enfermos, Pai. Manifesta o Teu poder, a Tua graça na vida, Pai, dessas pessoas. Pai bendito, em nome de Jesus, repreende toda espécie de enfermidade da nossa casa, do nosso lar, que caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Pai, colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus, os profissionais de saúde, ó Pai, que estão trabalhando, ó Pai, dia após dia. Visita cada um, protege cada um, livra, Pai, de toda e qualquer doença, que eles continuem, ó Pai, firmes, fazendo esse trabalho tão brilhante, ó Deus, que é cuidar daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes. Pai, manifesta a Tua graça, o Teu poder na vida deles, ó Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja de um modo geral, ó Deus. E nos ensine a Te servir mais e melhor, dia após dia. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor. E muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique nas promessas do meu Salvador.